transformar a graça de Cristo em que ele disse aí? Em libertinagem. Ou seja, o ensinamento deles consistia no seguinte: se nós estamos debaixo da graça, já não estamos mais debaixo da lei, nós podemos fazer o que nós quisermos. Não tem perigo, você pode fazer o que der na telha, porque Deus não vai cobrar isso aí, porque você está debaixo da graça. Só que quando você se aplica a estudar o ensino aí apostólico, você vai ver que não é isso. É totalmente ao contrário. Então, de modo que pregavam que se de fato já não estávamos mais debaixo da lei, e sim da graça, eles podiam fazer o que quisessem, no sentido que suas pregações incitavam o povo a fazer o quê? A pecar. Era o ensinamento dos gnósticos e libertinos. Você está debaixo da graça, você pode fazer o que você quiser, você pode pecar, você pode se empanturrar aí de pecado que não vai acontecer nada. A vida é livre, só que esta liberdade que há em Cristo, já já nós vamos entender para que ela serve. Essa liberdade que há em Cristo não é para você fazer o que você quiser. Mas vamos seguindo aqui. Então, as suas pregações incitavam o povo a pecar. Mas quando a mensagem dos apóstolos era clara, veja comigo o que diz o apóstolo Paulo aí em Romanos, no capítulo 6. Veja o que diz em Romanos, no capítulo 6. O apóstolo Paulo ele esclarece que a graça não foi dada para que nós vivêssemos segundo a carne. Então, no capítulo 6, de versículos 1 a 4, diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, Paulo está dizendo, nós vamos permanecer debaixo do pecado para que a graça seja mais abundante? E ele segue aqui, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Então aqui ele já diz, se você se encontrou com Cristo, você morreu com o pecado. Então não tem como você viver debaixo da graça e viver debaixo do pecado. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então a graça foi liberada para que nós andássemos em novidade de vida, não continuássemos nas obras da carne e nos pecados anteriormente cometidos. Era necessário ter uma nova vida. E ele segue aqui, a partir do verso 18, do capítulo 6, prestem bem atenção no que ele diz aqui, E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então Paulo está dizendo aqui, quando você estava na morte, quando você estava no pecado, que resultado que você colheu ali? Você só colheu os resultados que agora você se envergonha quando você olha para trás. Porque uma vez liberto do pecado, não há como você mergulhar novamente no pecado. Mas se você está com um espírito igual dos gnósticos e libertinos, você vai achar que a graça te liberou para pecar, para acumular pecado debaixo do pecado, mas não é isso que a Escritura ensina. E Paulo segue aqui, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele demonstra que não há compatibilidade a uma vida libertina e a vida aí em Cristo Jesus, debaixo da graça. Então, isso aí era um dos ensinos que os gnósticos e libertinos deturpavam. E dessa forma, eles usavam a graça como pretexto para cometer todo tipo de obscenidade.
E o que Judas está ensinando aqui para nós é o seguinte: não use a graça, a liberdade que há em Cristo, com um sentido de libertinagem, como pretexto para cometer todo tipo de erro. Abra comigo em Gálatas, no capítulo 5 e versículo 13. Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo ele reprova esse tipo de coisa também. Vejam bem o que está dito aqui. Gálatas, capítulo 5 e versículo 1. E diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu vou repetir, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E o jugo de escravidão que ele se refere aqui é o pecado. E se você está debaixo da graça de Cristo, você tem liberdade, você foi libertado do pecado. Só que quando você quer retornar ao pecado usando a graça como pretexto, você está voltando ao jugo da escravidão. E Paulo está dizendo: não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Vocês já foram libertos. No verso 13, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Era o mesmo modo que estava agindo aqui os gnósticos libertinos. Eles estavam usando a liberdade para dar ocasião à carne. E Paulo está dizendo aqui, não use essa liberdade para dar ocasião à carne, não use de pretexto para pecar. E ele segue, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, nesse sentido, essa liberdade aí nos libertou da escravidão do pecado. E outra coisa mais, essa liberdade que há em Cristo é uma liberdade da cegueira espiritual, de forma que fomos libertos da cegueira espiritual e desta forma tivemos a oportunidade de compreender a palavra de Deus. Os nossos olhos foram abertos pela graça de Cristo. Então a liberdade aqui é a liberdade da cegueira espiritual. Fomos libertados do pecado, nossos olhos foram abertos e assim nós conseguimos compreender a palavra. E desta forma os nossos olhos foram abertos para Cristo. E desta forma o maior milagre foi operado em nós, que é ter os olhos e ouvidos espirituais abertos para a palavra de Deus. Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, de versículos 12 até o 18. E à medida que nós vamos vendo esses textos aqui, nós vamos compreendendo a liberdade que foi nos dada aqui. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 ao 18. Tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de muito ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então a cegueira espiritual, a liberdade é dada aqui em Cristo. E Paulo está pontuando, até hoje, os judeus, quando leem a lei de Moisés, o véu está sobre eles. O véu do quê? O véu da lei, que não permite que eles compreendam. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, Cristo nos dá liberdade. Liberdade do quê, meus irmãos? Liberdade da cegueira espiritual, para que nós não andemos iguais aos gnósticos e libertinos, que achavam que a liberdade era motivo de voltar ao pecado, de voltar ao jugo da escravidão. Então, tanto Judas quanto Paulo estão dizendo, não use a graça de Cristo, essa liberdade que foi nos dada na cruz do Calvário, como pretexto para pecar.
porque essa liberdade que há em Cristo aí é a liberdade da cegueira espiritual. Nossos olhos foram abertos para entendermos que estávamos debaixo do pecado e desta forma mortos. E depois que nós ouvimos a palavra da verdade, nós fomos vivificados em Cristo. E desta forma, aqueles que receberam a Cristo morreram para o mundo e agora vivem em novidade de vida. Então nós somos chamados para a santificação e não para a prostituição. Essa liberdade que há em Cristo, como eu disse, é a liberdade da cegueira espiritual. Os nossos olhos foram abertos para a palavra e para Cristo. Desta forma, nós devemos nos regozijar no Senhor, porque em Cristo nós temos liberdade. Que o Eterno nos abençoe grandemente.